Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Engenharia em Curso. Vamos dar continuidade ao tema de estruturas de aço. Na aula de hoje nós vamos ver flexocompressão e flexotração em perfis metálicos. Quem fala com vocês é o professor engenheiro civil Jesse. Nós vamos dar início aqui à nossa aula com uma pequena introdução sobre o tema. Bom, peças estruturais perfeitamente retilíneas com cargas perfeitamente centradas não existem na prática, assim como a gente viu lá nas aulas sobre compressão em perfis metálicos. Bom, os perfis eles apresentam certas imperfeições construtivas e as cargas alguma excentricidade. Mas como a gente viu lá naquelas aulas, essas considerações, desde que pequenas, estão incluídas naquele coeficiente que considera a flambagem global de um perfil sob compressão. Bom, isso também está incluído na parte lá de vigas, onde a gente viu a parte de flambagem local de vigas e também a flambagem lateral com torção. Dito isso, existem casos em que a carga paralela ao eixo do perfil atua com excentricidade de maior importância do que aquelas devidas a defeitos construtivos. Bom, nesses casos a gente vai ter uma excentricidade muito grande, então vai gerar ali um momento fletor juntamente, por exemplo, com uma compressão ou uma tração no nosso perfil. Nesse caso, somente as considerações que a gente tinha visto até aqui não vão ser necessárias, não vão ser suficientes, na verdade, para garantir a consideração dessa excentricidade de maior escala, certo? Bom, e onde é que a gente vai encontrar esse tipo de situação? Nós vamos poder encontrar isso em pilares com cargas muito excêntricas, ok? Pilares pertencentes a pórticos, e aí nessa área de pilares pertencentes a pórticos vai entrar a transferência de momentos entre uma barra de uma viga e uma barra de um pilar, por exemplo. E vai ter também aqui os pilares ou escoras com cargas transversais. Você vai ter um pilar sendo comprimido e, além disso, ele vai ter também aí uma carga transversal atuando no seu eixo. E aí vai entrar tanto os esforços de flexão como também os esforços de compressão axial ou, dependendo do caso, tração axial. Sendo assim, o dimensionamento ele é feito levando em conta o momento fletor e o esforço normal, verificando a flambagem sob efeito das duas solicitações. Como assim? Eu vou ter que levar em consideração a flambagem para o caso de uma peça, por exemplo, comprimida, onde aí vai entrar a flambagem local das chapas e a flambagem global do perfil, e vou ter que levar em consideração também a flambagem lateral com torção em vigas, além, obviamente, daquela flambagem local, de acordo com a classificação da seção, sendo ela seção compacta, seção semicompacta ou seção esbelta, como a gente já viu aqui em alguns vídeos do canal. Bom, então o que é que nós podemos ter? Em um primeiro caso, nós podemos ter uma viga, chamada aqui de viga-coluna, certo? E aí, viga-coluna entende-se que é um elemento sofrendo uma flexocompressão, tá? E aí, você vai ter aqui, no caso, uma viga-coluna, ou então podemos chamar aqui de pilar, ou então de haste, sofrendo uma compressão com uma excentricidade que vai gerar um momento nesse perfil, certo? Só que se esse perfil ele for muito curto, certo? Ele for um perfil robusto, de um comprimento assim de flambagem pequeno, então você vai ter apenas essa excentricidade com a carga gerando um momento aqui na extremidade do nosso perfil e, obviamente, a carga de compressão atuando, tá? Se a gente chegar a ter agora um perfil esbelto, ou seja, um comprimento considerável que pode gerar uma flambagem global por compressão desse perfil, e ele tiver uma contenção lateral no plano XZ, ou seja, uma contenção que evite a flambagem em torno de Y, que é o eixo de menor inércia, né? E também aquela flambagem lateral com torção em vigas, então você pode ter uma flambagem global, né, do perfil e também uma flambagem local, de acordo com a relação B sobre T dessas chapas, como a gente já viu aqui em algumas outras aulas do canal. Se a gente retirar essa flambagem lateral, pode entrar agora outros efeitos. Quais seriam eles? Além da flambagem no próprio plano de aplicação da nossa carga transversal, né? Além da flambagem da própria aplicação da carga transversal, você pode ter uma flambagem global
devido à não contenção lateral desse perfil, então você pode ter aqui uma flambagem global por compressão tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y, além de que, devido a essa carga transversal que está sendo aplicada aqui, classifica o perfil sob um esforço de flexão, e aí você pode ter, além das flambagens globais por compressão, você ainda pode ter uma flambagem lateral com torção devido à carga de flexão. Se, além dessa carga que você pode ter aqui, a carga transversal atuando, existir ainda mais uma carga de compressão com uma excentricidade que possa gerar um momento na direção de Y e a carga transversal for aplicada na direção de X, então você vai ter aqui, no caso, uma flexão composta oblíqua. O que isso quer dizer? Que você vai ter uma carga de compressão atuando com uma certa excentricidade, gerando um momento em torno de X, ou seja, na direção de Y, e você vai ter uma carga transversal gerando um momento em torno de Y, ou seja, na direção de X. Então você vai ter que considerar aqui, no caso, um momento nas duas direções, tanto em X quanto em Y, e aí você vai ter uma flexão oblíqua, né, no caso, e a flexão vai ser dita composta porque, além das cargas de flexão, ou seja, momento fletor, você vai ter também uma carga de compressão devido a essa força axial. Então, nesse caso aqui, seria a consideração mais agravante, onde você vai ter tanto flexão na direção X, como flexão na direção Y, e, além disso, uma compressão axial com uma excentricidade, gerando aí uma flambagem global por compressão, além, obviamente, das flambagens locais do perfil e flambagem lateral com torção devido à conformação de vigas. Tudo bem? Bom, se para esse caso nós temos tanto a consideração da compressão como a consideração da flexão dos nossos elementos, como então a gente pode analisar eles? Bom, dois aspectos devem ser considerados no projeto de vigas colunas, ou seja, um elemento flexocomprimido ou flexotracionado. Então, você vai ter que considerar aqui a resistência das seções, ou seja, você vai ter que considerar todos os estados limites últimos que você considerou na análise de perfis comprimidos e também na análise de perfis fletidos. E, além disso, você vai ter que fazer uma determinação dos esforços solicitantes decorrentes do processo de flambagem. Esses esforços de segunda ordem, são os efeitos de segunda ordem. Como assim, professor? Você vai ter aqui um elemento sofrendo tanto um momento como uma carga de compressão e, após ele sofrer essa carga de momento, você vai admitir que ele vai sofrer um deslocamento lateral e vai ter uma posição deformada, ou seja, depois da atuação dessa carga vai surgir uma deflexão lateral e quando ela atingir um estado de equilíbrio, vai ser dada como uma configuração deformada. Nessa configuração deformada, você vai admitir que essa carga de compressão ela também vai estar atuando nessa posição e com isso gerando um acréscimo de momento, e aí chamado momento de segunda ordem. E esse momento de segunda ordem, ele deve ser considerado também nos cálculos, ou seja, ele deve ser considerado atuando na estrutura. Então, você vai ter esse momento M constante ao longo aqui, certo? Do nosso exemplo aqui, da nossa figura, esse momento M aqui e esse momento em forma de parábola ao longo do nosso elemento vai ser dado por justamente a nossa carga de compressão N vezes essa distância, essa excentricidade Y, certo? Então, N vezes Y vai ser esse momento de segunda ordem que deve ser adicionado, deve ser somado ao momento de primeira ordem causado por essa carga de momento M adicionada inicialmente. Então, você tem que ter alguma consideração, você tem que ter algum elemento, algum coeficiente que considere esses efeitos de segunda ordem nas solicitações de projeto, certo? Bom, então como é que é feito então o critério de dimensionamento, né, segundo a nossa NBR 8800 de 2008? Bom,
Para perfis metálicos, sob flexocompressão ou flexotração com extremos indeslocáveis, como assim, professor, extremos indeslocáveis? As extremidades deles não vão sofrer deslocamentos prescritos, ok? Então, esse caso aqui, ele não é aplicado, por exemplo, para um perfil em balanço, ou seja, engastado e livre na sua extremidade. Ele só vai ser aplicado aqui para perfis, por exemplo, simplesmente apoiados, ou então engastado e apoiado, ou então engastado e engastado, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Você vai ter um esforço de compressão ou de tração solicitante de cálculo que for aplicável, certo? Nosso NSD aqui. E você vai fazer a relação dele com com o esforço o esforço normal de compressão ou de tração resistente de cálculo. E você vai fazer essa relação NSD sobre NRD. Se esse valor for maior ou igual do que 0,2, então você vai utilizar essa primeira relação, certo? Essa primeira equação de iteração para verificar o critério de segurança em elementos flexocomprimidos ou flexotracionados. Se essa relação NSD sobre NRD for menor do que 0,2, então você vai utilizar essa outra equação de interação de esforço, certo? Então vamos aqui. O que é cada elemento aqui, pessoal? NSD e NRD, eu já falei para vocês, são os esforços resistentes, né? NRD resistente, NSD solicitante, normais, o que for aplicável. Se for flexocompressão, aqui você vai fazer as análises para perfis comprimidos. Se for flexotração, aqui você vai fazer a análise para os perfis tracionados, tudo bem? Bom, o MXSD e o MYSD são os momentos solicitantes para cada um dos eixos. Por exemplo, se eu tiver uma flexão composta oblíqua, então eu tenho tanto momento em torno de X como momento em torno de Y, ok? E MXRD e MYRD são, obviamente, os momentos resistentes de cálculo, tanto para o eixo X como para o eixo Y, tudo bem? Caso você tenha apenas uma flexão em torno do eixo principal de inércia, que seria, por exemplo, o eixo X, então essa porção aqui da equação, ela deixa de existir, ok? E aqui embaixo são, obviamente, os mesmos elementos. Essa consideração, pessoal, ela tem que ser menor ou igual do que 1, tá? Se for menor ou igual do que 1, então o critério de dimensionamento ele é atendido. Professor, quem é B1 aqui que está aparecendo? Bom, pessoal, lembre que eu disse que você tinha que ter um coeficiente que considere os efeitos de segunda ordem, majorando a atuação do momento solicitante de primeira ordem, para poder considerar esses efeitos de segunda ordem num momento, no acréscimo do momento. Bom, então o B1 ele é o coeficiente que leva em consideração os efeitos de segunda ordem para a determinação desse momento máximo na posição deformada da nossa estrutura, tudo bem? Depois que ela deforma inicialmente. Bom, pessoal, então como é que a gente encontra o nosso B1? Você vai utilizar essa equação aqui, certo? CM vezes 1 sobre 1 menos NSD sobre NE. NSD é o nosso esforço solicitante de cálculo. Por exemplo, se for uma flexocompressão, NSD vai ser o seu esforço de compressão solicitante. O NE, pessoal, vai ser a nossa carga crítica ou carga de Euler, dada por π ao quadrado é I sobre KL ao quadrado. O K é o nosso parâmetro de flambagem, o L é o nosso comprimento de flambagem e o I é o nosso momento de inércia, certo? Sempre relacionados com o eixo que você estiver analisando. Se eu estiver analisando, por exemplo, o eixo de maior inércia X, então esses elementos vão ser relacionados a esse eixo, tudo bem? Já o CM, pessoal, ele é um coeficiente igual a 0,60 menos 0,40 vezes M1 sobre M2. M1 e M2, pessoal, são os momentos de primeira ordem na extremidade da nossa barra analisada, certo? M1 sendo maior do que M2, tudo bem? M1 é o maior valor, M2 é o menor valor das extremidades. Bom, e essa relação M1 sobre M2, ela é dada como positiva se houver uma inversão da curvatura, certo? No nosso elemento. Se não houver inversão da curvatura, M1 e M2 vai ser dado como uma relação negativa, tudo bem? Ah, como assim, professor? Se M1 tiver o mesmo módulo de M2, ou seja, dois momentos positivos, por exemplo, a relação M1 sobre M2 vai ser negativa. Se você tiver um momento positivo e outro negativo na extremidade, então a relação entre os dois vai ser positiva, tudo bem? Bom, se não houver forças transversais entre as extremidades da barra no plano de flexão, essa equação é válida para essa condição, ou seja, essa equação CM igual a 0,60 menos 0,40 M1 sobre M2 é válida apenas se não houver forças transversais entre as extremidades da barra no plano de flexão.
Se houver, pessoal, forças transversais no plano de flexão, então CM ele deve ser considerado igual a 1 de forma conservadora, tudo bem? Bom, com todos os elementos, com todos os conceitos e equações dados para o nosso cálculo de flexocompressão e flexotração, vamos aplicar aqui um exemplo resolvido, tudo bem? Para praticar, para fixar esse conteúdo de hoje. Bom, o exemplo que nós vamos resolver aqui vai ser o exemplo 7.6.1 do UPFI 2009, certo? Do livro do UPFI. Nós vamos ter o seguinte: uma coluna com extremidades indeslocáveis de perfil CVS, ou seja, coluna viga soldada, 450 por 116 kg por metro em aço MR250, está sujeita a esforços permanentes, certo? De compressão no valor de 800 kN e de momento fletor constante no valor de 50 kN vezes metro, atuando no plano da alma. Bom, verificar a sua segurança sabendo que há uma contenção lateral contínua no plano perpendicular à alma e que o comprimento de flambagem é de 6 metros, tudo bem? O perfil que nós vamos analisar tem essa configuração de seção transversal, é o CVS 450 por 116. Aqui estão todas as suas propriedades geométricas tabeladas, tá? Esses dados foram pegos lá do nosso livro do UPFI, tudo bem? Bom, como é então a nossa configuração aqui? Nós vamos ter um perfil com um momento, certo? Atuando nas suas duas extremidades de mesmo valor, certo? Positivo, tá? Então aqui não há uma inversão de curvatura, ok? Dada pelos momentos. O valor do momento é de 50 kN vezes metro e você, além desse momento, vai ter uma carga de compressão P no valor de 800 kN, tudo bem? Então é essa posição aqui. Obviamente, então, o momento ele é em torno do eixo X. Então nós vamos utilizar as propriedades geométricas com relação ao eixo X, tudo bem? E temos que considerar também essa carga de compressão. Na outra direção, ou seja, em torno do eixo Y, você vai ter aqui uma contenção lateral contínua, impedindo uma flambagem por compressão em torno deste eixo, certo? E, além disso, impedindo também uma flambagem lateral com torção. Então, o que é que nós vamos ter que analisar aqui? Flambagem local, certo? Limites para flambagem local, tanto para compressão quanto para flexão. E vamos ter que analisar também uma flambagem global em torno do eixo X. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes da gente calcular os esforços resistentes, vamos calcular aqui os esforços solicitantes de projeto. Então, um coeficiente geral para cargas permanentes é de 1.4, tá? Então, NSD vai ser igual a 1.4 vezes 800, NSD igual a 1120 kN. Para o momento, nós vamos ter que calcular, além do coeficiente de majoração, que nós já sabemos que é de 1.4, né, que é para cargas permanentes, nós vamos ter que calcular também o B1, pessoal, porque o B1 ele tem que ser considerado para levar em consideração também os efeitos de segunda ordem no momento. Então, a nossa carga crítica, ou carga de óleo, vai ser dada por π ao quadrado aí sobre KL ao quadrado, tá? Para o eixo X, nós temos π ao quadrado vezes 20.000 kN vezes centímetros ao quadrado, vezes o I de X do nosso perfil, que é 52.834 centímetros a quarta, dividido por 1 vezes 600 centímetros, certo? Ao quadrado. O 1 é do nosso parâmetro de flambagem, que é o K, pois nós temos uma viga simplesmente apoiada, tudo bem? Então, NSD não, pessoal, certo? Aqui é o NE, certo? Perdão. NE vai ser igual a 28.969,5 kN. Bom, o CM vai ser dado igual a 0,60 menos 0,40 M1 sobre M2, pois nós não temos cargas transversais aqui, certo? Só cargas nas extremidades. Como não há uma inversão de curvatura, então a relação dos momentos nas extremidades é positiva, certo? É negativa, perdão. A relação é negativa, certo? Então, uma relação negativa entre M1 sobre M2 com o menos aqui da nossa equação, então menos com menos, mais, certo? Então 0,60 mais 0,40 vezes 50 sobre 50, CM vai ser igual a 1. Bom, B1 vai ser igual então a CM vezes 1 sobre 1 menos NSD sobre NE. Então 1 sobre 1 menos 1120 dividido por 28.969,5, nós temos que B1 é igual a 1,04. Bom, MSD vai ser dado igual a 1,4 vezes 1,04 vezes 50. Então MSD, que é o momento solicitante de cálculo, é igual a 72,8 kN vezes metro.
Bom, já temos agora os esforços solicitantes, vamos então calcular os esforços resistentes de cálculo, tudo bem? Bom, os esforços resistentes de projeto, vamos começar com o esforço de compressão, pessoal. Então, na compressão, nós vamos ter que analisar flambagem global e flambagem local. Vamos começar pela flambagem local, certo? Já que essa tem algum tipo de influência na flambagem global. Bom, elementos do tipo AA, alma do perfil, certo? Então, aqui é o nosso perfil. Para analisar a alma do perfil, precisa da relação HW sobre T0, que para esse perfil é de 33,4. Então, lá na tabela, nós temos que, para almas de seções I, H ou U, nós vamos ter que a relação limite é igual a 1,49 vezes raiz de E sobre FY, tudo bem? Bom, então, B sobre T tem que ser menor ou igual do que B sobre T limite. B sobre T é de 33,4, que é do nosso perfil, e é menor ou igual do que 1,49 raiz de 200.000 sobre 250. Então, 33,4 é sim menor ou igual do que 42,14. Então, o QA vai ser igual a 1. Da mesma forma, vamos analisar os elementos do tipo AL, mesa do perfil, e calcular o nosso QS, certo? Para o nosso perfil, nós temos um BF sobre 2TF igual a 9,4. Indo lá para a seção de limites, nós vamos ter o grupo 5 aqui, certo? Mesas de seções I, H, T ou U soldadas. Para essa consideração, para o grupo 5, nós vamos ter um limite, B sobre T limite, igual a 0,64 vezes a raiz de E sobre FY dividido por KC. KC, pessoal, eu ensinei vocês a calcular lá na nossa live, né, resolvendo 10 questões. E vamos calcular ele aqui novamente, tudo bem? Nós temos que Kc ele é igual a 4 sobre a raiz de HW sobre T0. Esse HW sobre T0 é a nossa relação da alma do perfil, tudo bem? Então, 4 sobre a raiz de 33,4 vai ser igual a 0,69, tudo bem? Kc igual a 0,69. Lembrando que esse valor de Kc, pessoal, ele tem que ficar entre 0,35 e 0,76, tá? Então, Kc igual a 0,69. Com esse valor, então, a gente consegue calcular o B sobre T limite. Nós temos que o B sobre T do perfil é 9,4 e o B sobre T limite vai ser igual a 0,64, vezes a raiz de 200.000 sobre 250, que é a tensão de escoamento do nosso aço, dividido por Kc, que é 0,69. Então, 9,4 é menor ou igual, sim, do que 15,04. Então, QS é igual a 1. Se tanto QA e QS são iguais a 1, então o nosso Q é igual a 1, ou seja, não existe flambagem local analisando o esforço de compressão, tá? Bom, vamos então para a flambagem global. Na flambagem global, pessoal, nós vamos ter que lambda 0 vai ser igual a KL sobre o raio de giração, vezes raiz de QFY sobre π ao quadrado E, tudo bem? Vamos analisar aqui o eixo X, lembrando que em torno do eixo Y há uma contenção lateral que impede a flambagem em torno desse eixo. Então, 1 do nosso parâmetro de flambagem vezes 600, que é o nosso comprimento, dividido por 18,88, que é o nosso raio de giração para o eixo X, tudo bem? 1 é do nosso Q, que nós acabamos de calcular, flambagem local, vezes tensão de escoamento, π ao quadrado, módulo de elasticidade, ok? Temos então que lambda 0 vai ser igual a 0,36. Se lambda 0 é menor ou igual do que 1,5, então nós vamos utilizar a primeira equação, ou seja, Qi vai ser igual a 0,658 elevado a π ao quadrado, a lambda 0 ao quadrado. Bom, então 0,658 elevado a 0,36 ao quadrado, nós temos que o nosso Qi, certo? É o nosso coeficiente de global, vai ser igual a 0,947. Então a nossa equação de resistência para a compressão vai ser dada por Qi, Q, AG, FY dividido por gama 1. 0,947 vezes 148,3, que é a nossa área, ok? Vezes 25 dividido por 1,10. Então nós temos que a resistência à compressão é de 3.191,8 kN. Bom, já temos o esforço de compressão resistente, solicitante, e já temos o momento solicitante também. Então só falta calcular agora o momento resistente, pessoal. Então, para o momento fletor, nós vamos ter a análise da flambagem local da alma, certo? Na flambagem local da alma, nós vamos ter que a relação, para se ter uma seção compacta, para um aço MR250, o limite é de 106, tudo bem? Então, o nosso perfil ele tem um lambda B de 33,4 e tem que ser menor ou igual do que 106, então, alma compacta.
Na flambagem local da mesa comprimido, nós temos que a relação máxima para um MR250 e a seção ser dita como compacta é de 10.7, tudo bem? Então, lambda B do nosso perfil é 9.4, lambda P para se ter uma mesa compacta é de 10.7. Então, a mesa e a alma são compactas, então a seção ela é dita compacta, certo? Bom, o MRD, então, momento resistente de cálculo, vai ser dado por Fy vezes Z dividido por gama A1. Fy é a nossa tensão de escoamento. O Z vai ser, obviamente, o Z de X, que é de 2.629 centímetros ao cubo, dividido por 1.10. O 100 aqui é para transformar de kN vezes centímetro em kN vezes metro. E nós vamos ter um momento resistente de cálculo de 597,5 kN vezes metro. Bom, temos então todos os elementos necessários para serem colocados na nossa equação de interação para flexocompressão em perfis metálicos. Então, para atender o critério de segurança para flexocompressão, nós vamos ter que fazer aquela análise de NSD sobre NRD e ver qual das duas equações nós vamos utilizar aqui, tudo bem? Então, NSD sobre NRD vai ser igual a 0,351, que é maior ou igual do que 0,2. Então, para essa relação, nós vamos utilizar essa equação aqui, certo? NSD sobre NRD mais 8 sobre 9 é o nosso momento solicitante sobre momento resistente, tudo bem? Nós já fizemos o cálculo aqui de B1 vezes MXSD, lembrando que nós não temos o momento aqui em Y, então essa porção da equação ela não vai entrar, ok? Então nós vamos ter NSD sobre NRD, então 1120 sobre 3191,8, mais 8 sobre 9, B1 vezes o momento solicitante, nós já fizemos esse cálculo, foi de 72,8, dividido por o momento resistente, de 597,5, e essa soma deve ser menor ou igual do que 1. Então 0,351 mais 0,108 vai ser igual a 0,46, que é sim menor ou igual do que 1. Logo, o critério de segurança para a flexocompressão é atendido, certo, pessoal? Então, o perfil ele atende às solicitações. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, certo? Se tiverem gostado, deem um like aqui no vídeo, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. E é isso, pessoal. Até a próxima e um abraço.